Bom dia a todas e todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Restauração Ecológica da Vegetação Nativa. Nesse dia de hoje, vamos contar com a presença dos nossos colegas lá de Brasília, que vão contar para a gente um pouco sobre o cerrado e sobre a técnica de semeadura direta para a restauração do cerrado. Então, hoje vai ser um dia muito rico, né? Eu espero que todos possam contribuir também, trazendo experiências, trazendo suas questões, para que possamos fazer uma troca de conhecimento que realmente vai ajudar-nos, né, nessa jornada pela restauração ecológica de nosso estado. Nessa primeira etapa, a doutora Isabel Schmidt vai contar para a gente um pouquinho sobre o cerrado, sobre a ecologia do cerrado, e quem ainda não tem muito conhecimento vai perceber como que o cerrado realmente ele é muito característico, ele tem questões que são muito próprias dele, então é preciso pensar o cerrado com cabeça de cerrado, não adianta querer entender o cerrado sem considerar todas essas particularidades, né? Ela vai contar tudo pra gente, e depois a gente vai ter a parte da restauração com a semeadura direta no cerrado com o Alexandre, tá bom? Então hoje vai ser um dia muito especial, bastante contente aí de podermos contar com a presença dos nossos colegas de Brasília, né? Então, pessoal, só lembrando que esse curso ele está sendo coordenado por nós aqui no Departamento de Desenvolvimento Sustentável da CDRS, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, junto com a iniciativa Caminhos da Semente, Agroícone, a TNC, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a CETESB, né? E juntos estamos aí com muitas mãos realizando essa iniciativa, tá bom? Sem mais delongas, vamos para os nossos palestrantes, tá? Então, a doutora Isabel Schmidt, ela é professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, UNB. Seja bem-vinda, professora. E o Alexandre Sampaio, ele é analista ambiental do Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de Pesquisa e Conservação do Cerrado. Então, sejam muito bem-vindos, ele é do ICMBio, tá? E com a palavra, nossos palestrantes. Bom dia, pessoal. Todos me escutam? Então, sou Alexandre Sampaio, analista ambiental do ICMBio, e hoje aqui junto com a professora Isabel Schmidt, nós vamos ministrar esse curso. Então, eu queria só inicialmente agradecer a organização do evento, todas as instituições que estão organizando esse evento e todas as pessoas que estão aqui participando. E aí, com isso, eu já passo então a palavra para a professora Isabel Schmidt. Um momentinho, por favor, que ela vai entrar aqui para iniciar a aula dela. Muito obrigado e até logo. Oi, bom dia. Queria agradecer a presença de todos, a organização do evento, os patrocinadores e também pelo convite de poder participar desse curso com vocês. Eu sou Isabel Schmidt, eu sou professora do Departamento de Ecologia na Universidade de Brasília. Trabalho bastante com ecologia do cerrado, especificamente com manejo de fogo no cerrado e com restauração ecológica, especialmente por semeadura direta, que é o que o Alexandre vai falar mais, no cerrado. Tenho bastante experiência na parte mais norte do cerrado, então de Brasília para cima, em Brasília, Chapada dos Veadeiros, no Jalapão, Chapada das Mesas, lá no Maranhão. Então é um cerrado um tanto diferente do cerrado do sul do Brasil, né, mais ao sul, na região sudeste, mas a gente vai ver que o cerrado como um todo é um bioma único, com muitas coisas semelhantes. E a minha experiência aqui no centro do cerrado também ajuda bastante a entender todas as outras partes do cerrado. Então, eu vou começar a minha apresentação. Vamos ver como é que... Vocês já estão vendo minha tela? Como é que está isso? Só um minutinho. Ainda não, Isabel. Só colocar ali embaixo. Pronto. Talvez? Agora sim? Agora sim. Ótimo. Pronto.
Bom, então a gente já conversou um pouquinho sobre esse início, né, de restauração ecológica do Cerrado via semeadura direta. O Alexandre do CMBio, eu sou da UNB. O que eu vou falar especificamente é um pouco da ecologia do Cerrado. Então eu vou ser bem rápida e sucinta, acho que a gente tem tempo para tirar dúvidas e discutir algumas coisas depois, caso fique alguma questão. E talvez para algumas pessoas o que eu esteja falando seja meio óbvio, e conhecido, mas relembrar e viver é sempre bom a gente estar todo mundo junto numa nivelação de conceitos interessantes para poder as discussões correrem de maneira mais bem contextualizada e todo mundo está falando as mesmas coisas. Então, a primeira coisa que é bom a gente lembrar, o Cerrado como bioma, e aí eu sempre escrevo ele com letra maiúscula, assim como a Mata Atlântica, a Amazônia, que são patrimônios reconhecidos na Constituição brasileira, e o Cerrado e outros biomas brasileiros também deveriam ser. Cerrado como bioma tem formações florestais, formações savânicas e formações campestres. Então, a gente tem áreas de cerrado que funcionam como florestas tropicais úmidas, né? As matas de galeria e outras matas, especialmente essas associadas à água. A gente tem áreas do cerrado que são as formações savânicas, que são as características do cerrado. O cerrado como um todo é uma savana, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, essas formações savânicas são aquelas em que a gente tem a coexistência de árvores e gramíneas. Certo? Então, isso é o que caracteriza as formações savânicas. E as formações campestres são aquelas em que as gramíneas e os graminoides prevalecem. A gente tem muito poucas plantas lenhosas. Tem algumas árvores e arbustos, mas eles não são a característica principal da paisagem. Então, quando a gente pensa no cerrado dessa forma, esse quadrinho que o Felipe Ribeiro e o Bruno Walter propuseram, parece que o cerrado está todo organizadinho, né? Cada fitofisionomia uma do lado da outra, as savânicas estão para um lado, as florestais estão para o outro, as campestres estão em outro canto. A vida não é exatamente assim, mas esse slide aqui nos ajuda a lembrar de todas essas diversidades de formações vegetais no cerrado. Então, pensando nisso de outra forma, a gente tem formações florestais, formações savânicas e formações campestres dentro do cerrado. Eu vou dar alguns exemplos mais específicos de cada uma delas, só para a gente relembrar. Então, dentro das formações florestais, que são essas que formam o dossel fechado, a gente tem, primeiro eu vou falar da mata de galeria. Então, mata de galeria é uma floresta associada a um curso d'água, e ela é chamada de galeria porque as árvores, os dosséis se tocam e formam uma galeria por cima do curso d'água. Então, em geral, são cursos d'água relativamente estreitos, né? E nessa parte à direita do slide, a gente tem dois esqueminhas, né? Que seriam a forma da mata de galeria no período de seca e no período de chuva, desculpa, acima. Não, nesse caso aqui é mata de galeria inundável e não inundável. A gente só vê que o dossel é sempre fechado, então a gente tem um esqueminha lateral, né? As arvorezinhas como se fosse uma foto lateral, um corte lateral de uma mata de galeria. E a parte de baixo, onde tem cinza com pontinho, seria o dossel visto de cima. Então, a gente vê que o dossel é fechado dessas matas, ele é inclusive fechado em cima do curso d'água. Isso tem um monte de implicações em termos da ciclagem de nutrientes e como é a ecologia, a ciclagem de nutrientes dentro desses cursos d'água. Então, as matas de galeria são essas matas associadas a curso d'água, que formam uma galeria sobre o curso d'água. As matas ciliares também são associadas a curso d'água, mas elas não fecham o dossel por cima do curso d'água. Então, são cursos de água maiores, a mata não se encontra de um lado e do outro, e ela protege a mata como se elas fossem os cílios dos nossos olhos quando os olhos estão abertos, por isso que chama mata de galeria. A gente tem formações florestais no cerrado que não estão associadas a curso d'água. Então, o cerradão é uma delas. Em geral, o cerradão está associado a manchas de solo um pouco mais férteis e solos profundos, e é uma formação que tem o dossel fechado, então a gente tem um extrato graminoso muito menor do que nas formações florestais, do que nas formações savânicas, e o dossel é bastante fechado, né? Tem mais ou menos mais de 70%, mais de 80% do dossel fechado durante boa parte do ano. Uma outra formação florestal não associada ao curso d'água são as matas secas. As matas secas ou florestas estacionais deciduais ou semideciduais. Nas matas secas, elas são sempre associadas a solos muito férteis no cerrado. Elas são provavelmente o ecossistema mais ameaçado do cerrado, porque são os solos mais férteis do cerrado. São aqueles solos que são calcários, que não têm o pH ácido, como a maioria do cerrado, né? Então, solos de mata seca normalmente têm um pH perto de 6. Enquanto os solos de cerrado, sentido restrito, solos de savana,
tem um pH de 4, às vezes 4,5. Então, são as áreas que são desmatadas mais rapidamente. Nesse slide, sim, o esqueminha tá, a parte de cima são as florestas secas, as matas secas durante o período de chuva, e a parte, isso vai atravessando a seca, e a parte, o slidezinho mais abaixo, né, o esqueminha mais abaixo à direita, é uma mata seca no período da seca. Então, esses são os lugares em que muitas vezes do período da seca os leigos acham que todas as árvores estão mortas, né, um lugar devastado. Não é. Como é um lugar muito fértil, as plantas perdem as folhas todos os anos e elas têm nutrientes suficientes para refazer as suas folhas anualmente. Enquanto, por exemplo, no cerrado e no cerradão, como a gente tem menos nutrientes no solo, cada folha custa muito caro para cada planta. Então, muitas vezes a gente tem folhas de árvores de cerrado e cerradão que duram 2 anos. Uma única folha tem a longevidade de mais de 2 anos numa árvore. Por quê? Porque a ciclagem de nutriente é muito mais lenta nessas áreas de savana e mesmo de cerradão do que nas matas secas. As matas secas têm essa sazonalidade bem marcada, por isso que o nome técnico delas é floresta estacional decidual ou semidecidual. Passando para as vegetações savânicas, são essas vegetações em que a gente tem a coexistência de gramíneas e árvores. Para que as gramíneas sobrevivam no sistema, o dossel ele não é aberto, né? Então, é isso que caracteriza as áreas de cerrado, as áreas de savana. Elas são áreas que têm o dossel aberto, não totalmente aberto, né? Então, aqui a gente tem, nesse slide, o esquema acima, a gente tem um cerrado que a gente chamaria de denso, então os dosséis são mais, quase se encontram, algumas árvores do dossel se encontram, e a gente tem uma cobertura de dossel maior do que no cerrado típico, por exemplo. Existe também o cerrado ralo, que vai diminuindo ainda mais a densidade de árvores. Dentro das formações savânicas, a gente também tem o cerrado rupestre, então quando a gente tem esse cerrado, essa coexistência de árvores e gramíneas com afloramentos rochosos. Dentro das formações savânicas, Ribeiro e Walter também colocaram os palmeirais, então os guerobais, os babaçuais, os macaubais, que são muito específicos de cada região. Então tem algumas regiões que tem muito babaçual no cerrado, tem outras regiões que tem mais guerobal, e por aí vai. Dentro das formações savânicas de dominância de palmeiras, as veredas ou os buritizais são bem característicos, né? Eles estão sempre associados à água. Muito comumente as veredas são como essa que eu estou mostrando aqui na foto, em que a gente tem os buritizais numa área mais alagada, próximo ao curso d'água, e em volta desses buritizais a gente tem os campos úmidos das veredas. Então essa é uma formação bastante comum em áreas de cerrado. Passando, então, diminuindo a cobertura de dossel, diminuindo a densidade de árvores, a gente chega para as formações campestres. E aí a gente tem duas grandes formações, o campo sujo, que na verdade esse sujo é de densidade de árvores e arbustos, então campos extremamente dominados por espécies herbáceas, gramíneas e graminoides e outras ervas, mas com presença relativamente alta de arbustos e árvores, a gente vai chamar de campo sujo. Enquanto que os campos limpos a gente praticamente não tem cobertura de árvores. E muitas vezes esses campos limpos são os campos de altitude, como esse aqui na foto, na Serra do Espinhaço, em que a diversidade de plantas herbáceas é inacreditável, na verdade. Os campos também podem ocorrer em áreas com afloramentos rochosos, e aí nesse caso eles se chamam campos rupestres. Como eu falei lá no início, quando a gente quer separar essas vegetações em tipos e formas e formações florestais para um lado, formações savânicas para o outro, é muito didático e é muito mais simples de entender. Mas, na verdade, o cerrado é como a gente vê nessa foto aqui. Ele é um mosaico vegetacional em que a gente tem veredas, campos, cerrados, cerradões, matas de galeria, matas ciliares e, às vezes, até matas secas, dependendo do tipo de solo da região. Todos muito próximos uns dos outros, né? Então, às vezes, numa distância de 200, 300 metros, eu tenho 2 ou 3 fitofisionomias originalmente, por causa da configuração do solo e do relevo e da disponibilidade de água em cada uma dessas áreas. Então, a vegetação do cerrado ela tem que ser entendida como um mosaico, né? Então, muitas vezes as áreas mais altas são áreas mais campestres e savânicas, as áreas mais baixas são áreas mais florestadas, mas nem sempre isso ocorre exatamente dessa maneira. Esse mosaico depende muito da formação geológica do solo de cada área. Então, identificar qual é a formação original de cada área que a gente quer restaurar é essencial. E para isso entender como é o histórico, como era aquela região, como é o solo daquela área é muito importante. Então, já pensando na restauração, né?
Então, uma coisa que é interessante, apesar da gente não poder mais ter isso, como é que seria o Cerrado se não tivesse gente aqui? Né? Muita gente às vezes acha que o Cerrado seria uma floresta se não tivesse gente. Né? Se não tivesse fogo, a gente ia ter só floresta no Brasil inteiro. Não é verdade. O Cerrado ele tem outros determinantes e as pessoas que moram aqui, aí depende de qual a referência que a gente quer usar, se tem gente no centro do Brasil há 8, a 32, 40 mil anos, a gente está aqui há muito pouco tempo, mesmo que existam pessoas no Cerrado há 40 mil anos, a gente está aqui há muito pouco tempo em face do histórico desse bioma que é muito antigo. Tá? O bioma Cerrado existe como bioma Cerrado no centro do Brasil há pelo menos 4 milhões de anos. Então, como seria o Cerrado se não tivesse ninguém aqui? Isso aqui é um artigo que a gente publicou no ano passado, mostrando aqui no eixo Y, eixo vertical, como que seriam os campos, as savanas e as florestas lá em cima, né? Então aumentando a densidade da vegetação lenhosa, e como que são as condições de solo e a capacidade desse solo de suportar biomassa especialmente lenhosa, tá? Biomassa de plantas. Então a gente tem em solos mais rasos, em solos com muita disponibilidade de água, ou seja, aqueles solos alagados, a gente tem os campos úmidos ou pouquíssima disponibilidade de água, a gente tem os campos limpos, secos. E, em geral, esses solos são com baixa fertilidade, ou menor fertilidade do que outros lugares. E muitas vezes são solos rasos que impedem a existência de árvores pelo simples fato de não ter possibilidade de ter raiz profunda. À medida em que a gente tem condições de solo um pouco melhores, solos mais profundos, com um pouco mais de fertilidade, drenagem melhor, que não fica totalmente alagado o ano todo e, portanto, permite que as árvores existam, a gente passa a ter savanas ou cerrados típicos, o cerrado em sentido restrito, como a gente chama. Existe uma barreira entre o que era campo e o que é savana. Existe uma barreira de solo. Os solos que suportam campos não vão suportar savanas naturalmente, certo? Claro que a gente pode adubar e pode plantar o que a gente quiser, né, no cerrado. Isso é fato. Mas, naturalmente, a fertilidade e as condições de solo, eu estou falando de estrutura e profundidade, que onde existem campos, não vão dar origens a áreas que têm savanas. E da mesma forma, as áreas que têm savanas não vão dar origem a florestas naturalmente. De novo, a gente pode plantar floresta onde tinha campo e savana, mas isso não é o que aconteceria naturalmente. Portanto, isso pode não ser o objetivo da restauração. Tá? Então, a gente mostrou aqui nesse trabalho essas barreiras mesmo entre essas três grandes formações. E é claro que muitas vezes, quando a gente tem formações florestais que foram degradadas pela ação humana, por corte, por exemplo, corte seletivo, presença de gado, muito fogo, incêndios anuais, a gente pode ter perda de vegetação lenhosa e aquela área ficar parecida estruturalmente com um campo, mas não quer dizer que naturalmente ela teria sido um campo, se não tivesse havido tantos distúrbios antrópicos. Então, o que determina a vegetação do cerrado? Né? O que diz que tipo de vegetação vai ocorrer em cada lugar e que tipo de vegetação existe na parte central do Brasil, onde está o cerrado hoje, nesses 11 estados onde ocorre ou ocorria o cerrado naturalmente. Então, a primeira coisa é a precipitação sazonal. O nosso clima, em que a gente tem verões chuvosos e invernos secos, isso é o que determina as savanas do mundo inteiro. A fertilidade do solo e a drenagem do solo, então muitas vezes a gente tem um solo muito fértil, mas ele fica alagado o ano inteiro. Você não vai ter uma floresta num lugar desse. Ou você vai ter uma mata de galeria inundada, no máximo, ou você vai ter, em geral, campos úmidos. Né? As áreas que são inundadas o ano todo, passam úmidas o ano todo, elas, em geral, não suportam vegetação lenhosa. O regime de fogo, e aí o regime de fogo engloba várias coisas, frequência, época, tipo de fogo, que tipo de planta que está queimando, né? Qual é a comunidade vegetal que está sendo queimada. E aí, desse regime de fogo, eu estou falando do regime natural, que ocorre há pelo menos 4 milhões de anos, e também do regime antrópico. Né? Tem também algumas explicações de flutuações climáticas bem mais antigas, e isso explica, por exemplo, a gente ter áreas de cerrado disjuntas, a gente tem cerrado em Rondônia, a gente tem cerrado em Roraima, mas isso eu não vou falar hoje, mas saibam que isso existe. Então, para falar da sazonalidade climática, aqui estão as savanas tropicais do mundo, e a gente pode perceber nesse gráfico em que todas elas têm essa característica do inverno ser seco. Então, o meio do ano não tem chuva, então todas essas savanas, a parte de baixo do Equador, não tem chuva no meio do ano, e se as savanas da região norte, né, da parte do hemisfério norte do mundo, as chuvas se concentram no meio do ano, que é o verão, e o inverno
é seco. Isso é a característica das savanas. Dentro do cerrado, então a gente pode pensar por que a gente tem que restaurar savana e campo dentro do cerrado, né? Então, se a gente tem um bioma como um todo que é savânico, mas a gente tem florestas dentro, por que a gente tem que dar atenção para as savanas e para os campos e não apenas para as florestas? Muitas vezes, culturalmente, as pessoas dão mais valor para florestas, né? A gente acha mais bonito floresta porque as árvores são retas, o dossel é fechado, lá dentro é mais fresquinho. Mas as savanas e os campos têm várias características e provêm serviços ambientais importantíssimos. Então, isso é uma discussão no mundo inteiro. Então, a gente chama tanto os biomas graminosos aqui, isso é muito defendido por um autor chamado Veldman, um americano, que fala muito nos biomas graminosos, e nisso engloba tanto as estepes, os campos, mas também as savanas, e como esses biomas são caracterizados pela dominância de gramíneas e outras plantas herbáceas com altíssima diversidade. São biomas extremamente ameaçados pela conversão, pela agricultura e invasão de espécies exóticas, porque são biomas fáceis de desmatar, né? Muito mais fácil de desmatar um cerrado do que desmatar a Amazônia, em termos logísticos, né? O solo é mais plano, as árvores são menores, enfim, tem uma questão logística. E tem uma coisa cultural mesmo, de querer plantar árvore onde não devia, né? De transformar tudo em floresta, como se campos e savanas fossem áreas degradadas. Campos e savanas são naturais, são nativos, e em muitas partes do mundo eles são os ecossistemas mais antigos, são ecossistemas de milhões de anos e que a gente, por desconhecimento, acaba não dando o seu devido valor, tanto cultural, quanto ambiental, quanto dos serviços ambientais. Os campos e as savanas são importantíssimos, por exemplo, para o provimento de água, né? Então, o cerrado, não é à toa que a gente fala que o cerrado é o berço das águas do Brasil. O cerrado tem as nascentes de todas as grandes bacias hidrográficas brasileiras. Então, quando a gente desconsidera o cerrado, a gente está desconsiderando o serviço de provimento de água para essas grandes bacias. E dentro do cerrado, os lugares com maior produção, infiltração de água, na verdade, são as áreas de recarga de aquífero, que são as áreas de campos e savanas. Então, o risco de colocar floresta onde não tinha, que a gente chama de florestamento ou aflorestamento, é de você perder a diversidade de plantas, perder a diversidade de fauna e diminuir a capacidade de recarga de aquíferos. Ah, mas quando a gente está plantando floresta, a gente aumenta o carbono, a gente põe mais biomassa. Tá, você pode aumentar o carbono nessas áreas, então você está sequestrando mais carbono, mas na verdade você não está, porque o fogo faz parte desses biomas. Então, em algum momento você vai plantar floresta no lugar onde não tinha, quando pegar fogo, essa floresta não é resistente ao fogo. Eu vou falar um pouco de resistência ao fogo. Então, plantar floresta não tem em lugar onde não tinha, tem um problema de biodiversidade, você está perdendo a diversidade onde deveria ter diversidade de savana e campo, você está colocando outras coisas, tudo bem, mas você também está perdendo a capacidade de produção de água e você está ficando cada vez mais vulnerável ao fogo. Você está tentando excluir de um sistema que evoluiu com fogo esse distúrbio que é o fogo, que hoje está cada vez mais comum, inclusive por causa das pessoas, né? A maior parte dos nossos queimas e incêndios, elas não são mais naturais, elas são da ação humana. Então, quando a gente planta floresta num lugar que não devia, a gente está também se tornando mais vulnerável a ações do fogo, sendo que a gente poderia plantar coisas que são resistentes ao fogo e fazer restauração muito mais adequada para essa região. Então, só para a gente ver como é que está aqui um mapa do uso e ocupação do solo no Cerrado hoje, a gente vê que 30% do Cerrado virou pastagem, tá? E essas pastagens, eu vou falar disso porque é importante a gente pensar quais são os nossos desafios para a restauração. Então, essas pastagens, elas ocupam mais ou menos 30% do cerrado e muitas vezes essas gramíneas exóticas que são plantadas nas pastagens se tornam invasoras em outras áreas. Então, áreas degradadas, área de agricultura abandonada, às vezes até áreas de cerrado que estão sofrendo muitos distúrbios, como incêndios frequentes, por exemplo. A gente tem uma demanda para restauração enorme dentro do cerrado, então o Planaveg fala bastante disso. São dos 12 milhões de hectares que o Planaveg prevê de restauração para o Brasil, mais ou menos 5 são na região do Cerrado, 5 milhões de hectares. E aqui nesse mapa a gente vê nessas as áreas mais escuras, e aí o estado de São Paulo está bem escuro, qual é o nível de conformidade
com o Código Florestal. Então, as áreas mais escuras são as áreas com mais demanda para restauração para que o Código Florestal passe a ser cumprido. Tá? E aí, principalmente essas áreas que precisariam ser restauradas para ficar em conformidade com o Código Florestal, são áreas de pastagem e que originalmente eram campos e savanas dentro do Cerrado, porque os campos e savanas dentro do Cerrado ocupavam entre 60% e 75% da área original do Cerrado. Então, é claro que a maior parte da área degradada também foi de campos e savanas, porque são as áreas que são mais fáceis de desmatar e são as áreas que eram mais comuns originalmente. Então, voltando lá para aquele quadrinho didático, os campos e savanas ocupam aparentemente uma área parecida com as florestas, né, nessa parte, nesse quadrinho didático, mas na verdade eles ocupavam originalmente muito mais. Eles também suportam a maior parte das espécies de ervas e arbustos do Cerrado. A gente tem uma enorme diversidade de ervas e arbustos. São importantíssimos para a infiltração de água. Então, é onde a gente tem infiltração de água acontecendo normalmente, e são as fitofisionomias mais comuns. Como que se caracterizam essas áreas? Então, quando a gente tem campos e savanas olhando de cima, a gente vê poucas árvores, né? Árvores e arbustos, uma densidade relativamente pequena, e se a gente olhar para baixo, a gente tem uma densidade de raízes e raízes finas enormes. Qual a importância dessas raízes finas? Tem um trabalho do professor Rafael Oliveira, lá da Unicamp, que mostra que onde a gente tem mais raízes finas é onde a gente tem mais infiltração de água no solo. Então, é a infiltração de água no solo que ocorre, que vai nos ajudar na recarga de aquíferos, no provimento de água. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho que se chama Antônio. Se puder fechar o microfone, seria bom. Muito obrigada. Então, quando a gente tem essas raízes finas, são essas raízes finas que fazem a água infiltrar e ir lá recarregar os nossos aquíferos. Quanto mais árvore a gente tem num lugar, menos raízes finas a gente tem. Então, as árvores, elas podem até ser culturalmente mais valorizadas, mas, na verdade, elas têm um papel ecológico que é trazer a água de volta para o sistema, eu já vou mostrar, de volta para a parte superficial do solo e deixar infiltrar menos água. Então, o que eu estou falando sobre isso? Também um trabalho do Rafael Oliveira que mostra que as árvores fazem uma coisa que a gente chama de ascenso hidráulico, que é pegar a água das partes mais profundas e colocar na parte mais superficial do solo. As árvores não fazem isso por bondade com as gramíneas, não. Elas fazem isso porque as suas próprias raízes finas conseguem absorver mais nutrientes nessas partes mais superficiais do solo, certo? De forma que as áreas de cerrado, elas vão demorar, que tem mais árvores, elas vão demorar mais para secar a parte superficial do solo do que as áreas de campo em que eu não tenho árvores. Tá? Então, só para a gente pensar na dinâmica da água embaixo do solo também. E as plantas influenciam isso. Qual a importância da gente pensar nisso? Se a gente pensar aqui nesse quadrinho, de novo, com os campos e savanas, né? E pensar que as áreas mais altas do relevo, em geral, são campos e savanas e são as áreas de recarga de aquífero. Essas são as áreas que são mais desmatadas, são as áreas que às vezes a gente dá menos valor para restaurar. E aí, à medida em que a gente vai tirando a vegetação nativa dessas áreas de recarga, a gente vai reduzindo o lugar da onde estão aflorando a água. Então, onde estão as nossas nascentes. Esse quadrinho mostra que à medida que você vai desmatando as áreas mais altas, a sua nascente vai ficar cada vez mais baixa, né? Então, seus rios vão secando mais. Isso parece um quadro teórico, mas aqui a gente tem algumas fotos lá do norte de Minas em que isso aconteceu. Se você olhar para essa paisagem, as áreas de campo e savana estão completamente degradadas, foram usadas para eucalipto, o manejo do eucalipto foi muito mal feito, uma erosão enorme, mas se você olhar na paisagem, as matas de galeria aqui ainda estão conservadas. Então você pensa, as matas de galeria estão conservadas, logo os rios estarão protegidos. Não é verdade, os rios estão bem secos nessa região e, na verdade, as populações humanas estão sobrevivendo basicamente a caminhão-pipa durante a seca, porque os rios secam completamente. Rios que eram perenes passaram a secar por causa do desmatamento das áreas de campos e savanas e uso para eucalipto, e mau manejo do solo depois disso. Então, voltando para os determinantes lá da vegetação, a gente falou do clima, da chuva, né, da chuva bem sazonal, do solo e do fogo. Então, vou dar aqui mais um exemplo, novamente, da precipitação. Eu mostrei aquele gráfico de todas as savanas do mundo.
a precipitação no Cerrado é exatamente essa. Durante os períodos de maio a setembro, a gente praticamente não tem chuva. Existem solos do Cerrado que são extremamente rasos, e é por isso que a gente tem áreas de campos nesses lugares. Então, lembra daquele gráfico que eu mostrei lá atrás? A gente tem uma barreira entre o que era campo, não vira savana. Uma área como essa aqui, com esse tipo de solo, naturalmente é um campo e naturalmente permanecerá um campo. A gente pode até colocar floresta aqui, se a gente colocar adubo, solo, várias coisas. E às vezes nem isso, né? Então, tem áreas que eram campos originalmente, que as pessoas tentam restaurar plantando árvores e tem um insucesso enorme. E não é porque o trabalho foi mal feito, é porque o solo simplesmente não suporta plantas lenhosas. A gente tem que pensar na restauração dessa vegetação considerando o solo. E um outro determinante é o fogo, e aí a existência do fogo para a evolução do cerrado é importantíssima para a restauração, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, as plantas do cerrado respondem ao fogo, né? Então, a gente tem plantas que florescem muito depois do fogo, que dispersam suas sementes, mas a gente tem que pensar que os diferentes lugares do cerrado reagem de forma diferente ao fogo. Então, a mesma medida que tem plantas que só florescem ou florescem muito mais quando a gente tem fogo, tem plantas que vão morrer muito quando a gente tem a ocorrência de incêndios. As plantas do cerrado rebrotam rapidamente depois do fogo, e aqui eu estou falando de campos e savanas no cerrado. Então, 20 dias depois da ocorrência de um fogo, nesse caso aqui foi uma queima prescrita, a gente tem a rebrota dessas plantas. Por que essas plantas conseguem rebrotar? Porque elas têm reservas subterrâneas, né? Então, as árvores do cerrado crescem lentamente porque elas investem muito em parte subterrânea, e essa parte subterrânea é o que proporciona a sobrevivência delas ao fogo. E aí, isso acontece mesmo com plantas muito jovens. Então, nesse slide aqui, eu estou mostrando uma foto de uma plântula que a gente semeou. Restauração, nós semeamos as plantas, fizemos temas experimentais quando as plantas tinham 1 ano de idade. E existem árvores do cerrado, a maior parte, na verdade, das árvores do cerrado conseguem sobreviver a uma queima, mesmo quando as plantas têm 1 ou 2 anos de idade. O que acontece? Quando a gente vai fazer restauração, a gente quer árvores que cresçam rápido. As árvores que crescem rápido no cerrado são as de mata. As pessoas plantam árvores de mata nas áreas que eram campo e savana. Aí vem o fogo, as árvores de mata morrem, porque a mata de galeria do cerrado, ela não evoluiu com fogo. A mata de galeria, a mata ciliar, são áreas naturalmente úmidas, em que o fogo natural normalmente não entra. Então, as árvores do cerrado, dos campos e das savanas, têm casca grossa, tem frutos lenhosos. As árvores das matas ciliares, das matas no cerrado, que crescem rápido, elas não têm casca grossa, elas não resistem ao fogo. Então, tentar colocar a planta de mata de galeria em área para conservar, para restaurar cerrado e campo, vai dar errado. Não só porque o solo não vai suportar, mas também porque a qualquer evento de fogo, você vai perder todo o seu esforço de restauração, porque você está plantando plantas fora do seu ambiente de ocorrência. E como é a regeneração natural no cerrado? A regeneração natural no cerrado, ela é muito associada à rebrota de raízes e à reprodução clonal. Então, quando a gente tem uma área desmatada de cerrado, muitas vezes a gente tem a volta das espécies lenhosas com alguma exuberância, mas isso está vindo tudo de raiz, tá? De xilopódios, raízes e outras estruturas subterrâneas. Quando a gente tira do cerrado essa parte subterrânea, ou seja, quando faz muitas gradagens, ou faz nivelamento de solo, como se faz na agricultura intensiva, a gente tira do cerrado o seu potencial de regeneração natural. Ou a maior parte do seu potencial. Então, só algumas fotos aqui para ilustrar a capacidade das plantas de reproduzir clonalmente e de permanecer no sistema, né? Por conta dessas raízes. E aqui alguns outros exemplos de partes subterrâneas, muitas vezes de plantas muito pequenas com partes subterrâneas muito desenvolvidas. E é isso que confere ao cerrado essa capacidade de rebrota e capacidade de rebrota após o fogo, mas também após distúrbios antrópicos mais ou menos leves, né? Então, um desmatamento que não tenha de estoca, o cerrado pode voltar sozinho. O banco de sementes no cerrado, ele é relativamente pequeno, então se a gente olhar aqui a gente tem cerca no máximo de 50 sementes de plantas nativas por metro quadrado, e em geral o banco de sementes do cerrado é transiente. A gente tem algumas espécies que sobrevivem muito tempo, né? Sementes de jatobá, de baru, tem várias, mas muitas das sementes das herbáceas, especialmente, não sobrevivem a mais do que uma estação chuvosa. Então, ou elas germinam ou elas morrem.
Então, o banco de sementes do Cerrado, o que eu quero mostrar com esse slide? Ele é pequeno e transiente. E ele é pequeno especialmente em relação às matas, que se a gente pegar exemplos de matas úmidas aqui, só para a gente ver a escala, a gente tem 2.000 sementes por metro quadrado, 5.000 sementes por metro quadrado. Isso é de uma espécie de mata, de floresta úmida. Então, o Cerrado tem essas características, né, tanto da sua regeneração natural, da sua capacidade de resistência aos distúrbios, e que tipo de vegetação a gente tem em cada área de cerrado depende muito do solo, e é isso que a gente tem que pensar quando a gente for restaurar essas áreas. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês inicialmente, para a gente poder abrir uma discussão e conversar mais sobre esses assuntos. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, Isabel. Então, gente, passamos a palavra para o Alexandre, que vai falar sobre a semeadura direta para essas formações do Cerrado. Bom dia novamente, pessoal. Então, vou aqui já compartilhar minha tela. Para continuar a nossa aula. Bom, agora que nós já vimos aí os fatores ecológicos importantes a serem considerados quando da restauração de uma área que originalmente era cerrado, né? Sabemos da importância de se restaurar áreas que eram cerrado. Chegou o momento da gente pensar o que fazer com isso. É possível restaurar esse tipo de vegetação? Né? Então, começa aqui minha fala com essa pergunta. Será que a gente consegue? Né? Isso é uma questão que ainda perdura, né? Mas a gente, com a nossa experiência aqui, já tem algumas respostas nesse caminho. Bom, a gente tem vários tipos de distúrbios que podem acontecer numa área de cerrado, numa área de savana. Esse distúrbio pode ser, por exemplo, a passagem do correntão, né, equipamento para desmatamento do cerrado, que arranca toda a parte aérea da vegetação, né, mas ainda fica no solo muita raiz. E como vocês viram com a professora Isabel, aí é que está o potencial de regeneração natural da vegetação, e muito provavelmente essa vegetação vai ser capaz de rebrotar e restabelecer. A gente tem exemplos aqui mesmo no Distrito Federal em que a gente observa isso claramente, estudos mostrando que o cerrado é totalmente capaz de retornar nesse tipo de situação. Agora, se você retira a vegetação, retira as raízes, né, e ainda, por cima de tudo, inclui as espécies exóticas invasoras, as gramíneas africanas utilizadas para pastagem, formando uma área de pastagem, então aí a gente elevou esse nível de distúrbio a um ponto que o cerrado não consegue mais regenerar por ele mesmo. Né? A regeneração, o potencial de regeneração natural nessas áreas é muito baixo. E aí eu já coloco, também pelos fatores que a professora Isabel colocou, né, dada a disponibilidade de sementes por chuva de sementes ou no banco de sementes no solo, né, não, mesmo essa área sendo próxima de uma vegetação nativa de cerrado, se ela está convertida em uma pastagem, o potencial de regeneração natural é bastante baixo, o que é diferente de uma floresta. Né? Muitas vezes você tem uma floresta muito próxima, uma área degradada, essa área degradada vai receber o aporte de sementes, vai ter potencial de regeneração natural. Esse estudo aqui mostra áreas de pastagem que foram simplesmente abandonadas, né, em áreas que eram de cerrado, e 25 anos depois, o que aconteceu? A maior parte delas não mudou muito do que era, permaneceu sendo aquela pastagem. Poucas delas adquiriram alguma característica do componente lenhoso do cerrado, provavelmente por rebrotas que ali estavam, né, por raízes que ali estavam e rebrotaram, se estabeleceram nessa área. Mas em termos de cobertura de gramínea invasora, pouco mudou, pouquíssimas áreas essa cobertura reduziu com o abandono, e, em especial e pior ainda, a cobertura de gramíneas nativas, herbáceas nativas, permaneceu também muito baixa nessas áreas, não aumentou ao longo do tempo. Então, simplesmente abandonar
não funciona. A gente precisa intervir nesse tipo de área. Aqui eu trago um exemplo extremo, né? Isso é uma área de mineração de ferro, né, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então ali houve uma cava, né, para exploração de ferro. Então foi explorado todo o ferro, né, foi devolvido o material de rejeito dessa exploração, reconfigurado o terreno, né, restabelecido ali com um topsoil, a camada superficial do solo, o solo dessa área, e foi feito o plantio de cerrado. Essa foto maior aí que vocês veem, né, se eu não soubesse do histórico dessa área, eu diria que é uma vegetação natural de cerrado, né? Pela foto eu não conseguiria distinguir isso de uma área restaurada, mas essa área foi restaurada por meio do plantio de mudas, de gramíneas e arbustos nativos e todas as plantas que eles conseguiram resgatar nessa área. Foi um trabalho extremamente bem feito, né? E eles conseguiram um resultado incrível, né? Essa área é absolutamente restaurada, é um cerrado que está ali de volta. Uma pessoa desavisada não saberia, provavelmente, distinguir aquilo de uma área nativa de cerrado, considerando todas as variações que a gente tem dentro da vegetação do cerrado. Então, né, vemos aí que é possível restaurar cerrado, absolutamente possível. Só que nesse exemplo aqui, a gente tem um custo, né, eu não sei exatamente o custo, quanto que foi gasto para restaurar essa área, não tenho essa informação exata, mas sei que foram plantadas 4 mudas de gramíneas por metro quadrado. Se a gente fizer aí algumas contas, né, a gente pode chegar em valores aí de pelo menos R$100 mil por hectare. Isso é absolutamente inviável para restauração, né? Pensando em escala, pensando em outras situações que não essa situação particular de uma área de mineração que tem muito recurso, né? Então, a exigência do IBAMA de que se fosse feito isso foi cumprida pela empresa, porque eles têm recurso para isso. Mas isso não é aplicável, né? Eu, enquanto servidor do ICMBio, tenho a responsabilidade de trabalhar com a restauração de áreas degradadas dentro de unidades de conservação. Como todos vocês bem sabem, os recursos para esse tipo de atividade é extremamente limitado, né? Então a gente precisa de técnicas tanto eficazes como baratas para permitir de fato a gente restaurar em larga escala, né? Tem uma estimativa nossa aqui que temos nas unidades de conservação federais, as 334 unidades federais, em torno de 1 milhão de hectares para a gente restaurar, né? Fazer isso aquele custo de R$100 mil por hectare é impensável, não há forma de se fazer isso, né? Então a gente precisa ter técnicas viáveis para trabalhar essas áreas. Com isso, né, nós iniciamos aí em parceria, né, ICMBio, o UNB, professora Isabel, envolvida desde o início desse processo, e pesquisadores da Embrapa, Daniel Vieira, que já deu aula aí para vocês, por exemplo, Felipe Ribeiro e outras pessoas. Nós iniciamos um trabalho de pesquisa desenvolvendo uma técnica para restaurar de forma aplicável em escala, né, vegetações de campo e savana de cerrado. E esse trabalho iniciou lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ali naquela estrelinha é uma área degradada dentro do parque. Esses polígonos brancos são áreas de agricultura e pastagem que foram abandonadas, enfim, nesse momento aí dessa imagem, completamente cobertas por gramíneas exóticas invasoras, o que é um problema imenso para a gestão do parque, né? Essas áreas têm um risco de incêndio muito grande, o aumento do incêndio é bastante alto nessas áreas, né? A velocidade com que esse fogo propaga a partir dali para dentro do cerrado cria situações que dificultam bastante o combate. Então é um problema imenso, além das gramíneas exóticas invasoras entrando para dentro do cerrado. Isso sempre associado com eventos de fogo, né? Mas é algo que está ali presente, né? Essas áreas, como a gente viu, estão aí abandonadas há mais de 40 anos e a gente viu que isso não vira cerrado de volta simplesmente pelo abandono, e de fato não viraram, né? No momento que a gente chegou lá, 40 anos depois do abandono, continuava absolutamente coberta por gramíneas exóticas invasoras, e ali a gente começou a estabelecer esses experimentos, né? Primeiro em escala experimental, né? Ali 3 hectares, lá em 2012,
E a gente foi aumentando esses experimentos, testando diferentes formas de se fazer a semeadura direta, testando as espécies que a gente estava utilizando, o mix de espécies, e testando as formas de controle das gramíneas invasoras. O objetivo ali é substituir as gramíneas invasoras por uma vegetação mais próxima do original. Então, aí, ano a ano, novos experimentos. E, finalmente, em 2015, já tendo uma técnica minimamente desenvolvida, a gente conseguiu um recurso para fazer isso em escala maior. Então, a gente passou ali da escala de, no máximo, 6 hectares que a gente tinha feito por ano para 47 hectares. Né? E no ano seguinte, para mais dezenas de hectares, completando ao todo 105 hectares de áreas em restauração, nesse momento aí, até 2016. Né? Recentemente, a gente está ainda fazendo novas restaurações, as áreas de campo degradado, de pastagem degradada nessas áreas, estão sendo também restauradas para completar o que falta para, de fato, a gente ter o cerrado de volta nessa porção do parque. Então, a situação que a gente tinha era essa, né? Absolutamente dominada por gramíneas invasoras, sem nenhum potencial de regeneração natural. Isso ali está provado e posto, né? Uma área está ali abandonada há décadas e não houve regeneração natural de cerrado. E o que a gente tem no entorno é uma vegetação como essa, né? Áreas campestres, variando ali para um cerrado ralo, né? Pouca densidade de árvores, tem também campos de murundum, né? Uma paisagem muito mosaicada, muito mesclada, diferentes tipos de vegetação, mas sempre vegetações abertas. Bom, entendendo da ecologia do cerrado, entendendo da importância do extrato herbáceo arbustivo, a gente entendeu que era preciso restabelecer esse extrato. E esse extrato não ia chegar sozinho nessas áreas. A gente precisaria trazer ele de volta. Muita gente acredita que vamos plantar árvores, as árvores vão servir de puleiros e esses puleiros vão restabelecer e trazer de volta ali as gramíneas, as herbáceas do cerrado. Isso tendo braquiária no meio é absolutamente impossível. Mas mesmo que não tivesse braquiária, se isso acontecer, levaria muito mais tempo do que a gente espera para essa restauração acontecer. Então a gente precisava restabelecer o extrato herbáceo arbustivo, mas naquela época não tinha informação sobre formas de cultivo para a maior parte das espécies que a gente iniciou o trabalho. Então a gente teve que desenvolver isso do zero, aprender a coletar as sementes, armazenar as sementes, fazer a semeadura, né, para que ela, de fato, estabelecesse uma cobertura de plantas nativas naquela área. Então esse processo começou sempre com o envolvimento das pessoas da comunidade local, que trabalharam em todo o processo, desde a coleta de sementes até, de fato, a restauração. E a gente começou coletando, então, essas espécies essas, como a gente selecionou essas espécies de herbáceas arbustivas? A gente fez isso selecionando aquelas que são extremamente abundantes, né, que têm ampla distribuição e que produzem grande quantidade de sementes, porque a gente sabia que a taxa de germinação, estabelecimento dessas gramíneas é muito baixo. Né? Isso aí pode ser, dependendo da espécie, menos de 1%. Né, das sementes que são colocadas no solo vão de fato germinar. Então, como que você compensa isso? Pela quantidade de sementes que é semeada. Né? A germinação é muito baixa, não vou semear. Bom, aí parou o seu processo, mas tem solução para isso. Né? A gente aumentando a quantidade de sementes que a gente adiciona, né, na semeadura, a gente consegue sim, e vocês vão ver isso, estabelecer uma cobertura de gramíneas nativas. Mas para isso a gente iniciou com aquelas que seriam mais fáceis e teriam maior potencial de funcionar, que são essas abundantes, né, e que produzem grande quantidade de semente. A gente coletou arbustos, né, esse aí é o cajuí, Anacardium humile, e coletou também árvores do cerrado, porque, como eu disse, a vegetação original era um cerrado ralo, então também tem o componente arbóreo. As sementes foram beneficiadas, né? E aí eu ressalto que o beneficiamento aqui foi feito de maneira bastante grosseira. Por quê? Porque a parte do beneficiamento é a parte mais cara da questão da coleta de sementes. Coletar semente no campo é relativamente barato. Agora, o beneficiamento da semente para ela ficar uma semente pura, 100% pura, isso é muito caro, a não ser que você tenha máquinas específicas para fazer isso.
né? Eu já visitei fábricas nos Estados Unidos que produzem sementes puras de espécies nativas, né? Mas a gente não tem isso no Brasil, né? Isso demandaria um investimento em desenvolvimento de maquinário, né? Aqui nos Estados Unidos é possível porque a diversidade de espécies deles lá é muito menor, né? A gente tem muito mais espécies aqui e seria muito mais complicado. A diversidade de formas de vida e de estruturas reprodutivas dessas plantas que a gente encontra aqui no Cerrado absolutamente inviabiliza a gente ter as sementes puras, né? Então, para tornar esse processo o mais barato possível, a gente fez um beneficiamento o mais simples possível. E esse beneficiamento também tem uma vantagem, porque essa matéria orgânica que está misturada com a semente serve também como uma forma, digamos, de condicionamento desse solo, melhoria da matéria orgânica, adubação natural desse solo. Então aqui a semente secando, sendo preparada, sementes barra partes dos frutos, partes das plantas, né, separadas e limpas até o ponto que isso não inviabiliza o custo desse processo. Por exemplo, baru, né? A gente planta o baru com o fruto e isso funciona muito bem. A taxa de germinação não é mais baixa do que o que compensaria retirar a semente de dentro do baru, né? Então, tudo isso foi avaliado, né? E sempre pensando na questão do custo, sempre pensando na questão de como viabilizar isso em escala, né? Isso é um experimento, mas é uma prática, uma demanda, uma necessidade, né, da gestão pública. Então aí vocês veem a quantidade, o volume de sementes coletado, né? Muito grande. Isso por aquelas questões que eu contei para vocês. Baixa taxa de germinação das espécies nativas. Então tem gente que fez experimentos coletando um punhado de sementes, né? Testou, colocou no campo e viu, nossa, não germina nada. Bom, não vai germinar mesmo, né? A taxa de germinação dessas espécies é muito baixa. Um punhado de sementes você não vai conseguir plantar. Você precisa de sacos e sacos e sacos de sementes para conseguir isso, né? Bom, aí você pode pensar também, bom, mas coletar tudo isso, qual é o custo, né? Eu vou dizer, e vocês vão ver isso, que o custo é menor, inferior a plantar 1.666 mudas em espaçamento regular naquela área, tá? Então, assim, é algo que compensa, é possível fazer, né? É viável, e a gente sempre se preocupou exatamente com isso, né? Não fazer algo, desenvolver uma técnica que seja inviável de ser aplicada em escala, porque não faria nenhum sentido, né? Eu, enquanto servidor público, gestor de unidade de conservação, né, não é parte do meu trabalho desenvolver estudos que não vão ter aplicação na prática. Então aqui, por exemplo, né, isso é uma semente de carvoeiro, né, Tachygalli vulgaris. Aqui vocês estão vendo o fruto, né, às vezes até alguns pedaços ali de folha, de galho. É dessa forma que a gente utiliza as sementes, né, porque isso barateia bastante o processo. Tem um complicante? Tem, que é a questão do volume, a quantidade de sementes que a gente está plantando aqui. Isso para transportar, isso para levar para outras localidades, né, e até para o plantio, né, a questão do volume encarece um pouco, né, mas não inviabiliza. Isso aqui são imagens de sementes no início desse processo. Hoje, a gente já conseguiu formas ainda baratas de melhorar esse beneficiamento e reduzir bastante esse volume, né. Sementes como do IP, né, isso aqui é o Tabebuia áurea, né, o Caraíba, elas já vêm basicamente limpas da planta, né? Você consegue coletar ela já num nível de pureza bastante bom. Aqui um arbusto bastante importante, vocês vão me ver falar mais dele, o amargoso, ou Leptaploa áurea. Aqui vocês veem as sementes misturadas com o papus, né? Que é esse pelinho que fica preso à semente que serve para dispersão. Para tirar isso da semente é um processo super complicado, né? Super caro. Então a gente planta dessa forma, né? A mesma coisa com as gramíneas. A gente planta o pendão da gramínea triturado. Triturado de tal forma que não vai cortar as sementes, né? E triturado para separar esse pendão, separar as sementes ali e facilitar a dispersão, né? Mas você imagina, ali a gente vê na foto central uma semente, né, de uma... isso aí é um Trachypogon spicatus, né?
você separar sementinha a sementinha disso. Você tem que ter um maquinário específico, né, para essa espécie, né? Não tem um maquinário específico para todas as gramíneas do cerrado. Cada uma tem um comportamento diferente, pelo menos cada gênero tem um comportamento diferente, né? Então você teria que ter uma máquina para cada uma delas, né? Então o que a gente faz é plantar os pendões, isso gera volume, né? A gente conseguiu já melhorar isso bastante, né? Retirar muito mais impureza e ter volumes menores, né? A gente melhorou isso em aproximadamente 2/3 do que era. Então melhorou muito e ainda barateou ainda mais o processo. Então, como iniciar o processo numa área dessa? Como retirar as gramíneas invasoras dessa área? A gente testou várias formas, né, e eu vou mostrar aqui a forma que teve maior sucesso. Eu queria lembrar que isso que a gente está trazendo aqui é uma técnica para uma situação específica, para uma condição específica. Então, tem que ter um diagnóstico nessa área para saber se a condição dessa área permite a técnica que a gente está fazendo, né? A técnica vai envolver, por exemplo, o revolvimento do solo. Não são todos os solos que a gente pode fazer isso, né? Não são todas as condições que a gente consegue fazer isso. Então tem que avaliar essa situação. Outra questão é a regeneração por raízes. Às vezes, eu também vou falar sobre isso, você misturado essa gramínea aqui, você tem muita regeneração nativa do cerrado. Então, revolver o solo aqui, você estaria reduzindo essa regeneração, o que não faz sentido também. Então, o primeiro passo que a gente viu é isso mesmo, fogo, né? A forma mais barata, simples, eficaz e segura, se você souber o que está fazendo, né, de eliminar a biomassa que está ali presente, porque se você coloca o trator ali direto para trabalhar naquela área, né, você tem uma quantidade de biomassa tão grande numa pastagem abandonada por décadas, que o trator tem dificuldade de trabalhar, é muito mais custoso e o resultado é muito pior. Então, inicia com fogo, né? Esse fogo, além de eliminar a biomassa, ele também mata sementes que estão na superfície, o que é bastante importante nesse processo, e facilita todo o processo. Então, a gente tem uma eficiência e uma redução de custo pela utilização do fogo. Próxima etapa, preparação da área como se fosse para plantar soja, como se fosse para plantar milho, né? É exatamente isso. Muita gente vai dizer, bom, vocês estão degradando esse solo. Bom, aí eu digo, esse solo já está degradado e foi degradado durante muitos e muitos anos, né? Foi calado, foi adubado e foi gradeado 1 ou 2 vezes por ano, né? Então, uma área que já está completamente degradada e diferente da situação original. Então, a gente está fazendo uma última intervenção pesada, né? Uma última degradação, né? Para modificar um sistema que foi levado a um nível de estabilidade diferente, muito diferente do original, né? E ele chegou lá por meio de uma perturbação. Para retirar ele dali, a gente precisa adicionar a mesma intensidade de energia, digamos assim, né? Não tem muitas formas da gente eliminar essas gramíneas, se não for por intervenções que muitas vezes são drásticas, né? Nesse caso aqui, a gente estava trabalhando numa situação que não era entendido como permitido a utilização de herbicida. Então, a gente estava testando várias técnicas e várias formas de fazer isso sem a utilização de herbicida. E aí, a consequência disso é que a intervenção por meio do trator fica muito mais intensa, né? Então, para retirar as gramíneas exóticas invasoras, aqui nesse caso, dessa forma que a gente estava trabalhando, era necessário uma passagem de 3 vezes uma grade pesada, né? Isso sempre no período seco do ano, porque se fizer isso durante a chuva, você vai causar o quê? Compactação do solo, né? Vocês veem aí na construção de estradas, o mesmo implemento é utilizado para compactar o solo para fazer a estrada. Só que isso é com solo molhado, com solo seco, né? E aí depende do tipo de solo. Não são todos os solos que permitem isso. Solos mais arenosos são muito frágeis à erosão. Então tem que pensar no tipo de solo que você vai fazer a utilização desse tipo de maquinário, tá? E ressaltando isso, né, para fazer esse tipo de intervenção, você tem que ter, né, toda a questão de curva de nível, toda a contenção de erosão, toda a contenção do escorrimento de água superficial, né? Senão você vai causar mais
problema, né, com erosão laminar, do que o benefício que você eventualmente pode trazer com essa restauração. Então tem toda uma série de cuidados para fazer isso. Então, como eu estava dizendo, 3 grades pesadas para arrancar todas as raízes das gramíneas invasoras, né? Então a gente mata o que está estabelecido. Só que ao mesmo tempo, o que você faz? Ao revolver o solo, você expõe as sementes das gramíneas invasoras. Expondo essas sementes, o que elas vão fazer? Né? Semente, água, luz, né? Germinação. Elas vão se estabelecer. Se a gente fizer só isso, o que a gente vai ter de volta é uma pastagem. Da mesma forma, se a gente só queimar a área, o que a gente vai ter de volta é uma pastagem mais vigorosa. Se a gente só queimar e gradear, o que a gente vai ter? Vai ter uma pastagem mais vigorosa, na verdade. Né? Você vai substituir o que era por algo pior. Tá? Então, são todas ações que têm que estar encadeadas, uma na outra. Não basta uma separada da outra. Então, uma vez que você passou a grade pesada, começam a germinar as sementes de braquiária. As sementes vão levar ali 30 dias para germinar, e o que eu faço com isso? Passo uma grade niveladora, que aí revolve muito menos o solo, mas é capaz de arrancar essas plântulas de braquiária. Isso vai resolver o banco de sementes? Não. Nesse banco de sementes, a gente já estudou isso, tem em torno de 1000 sementes por uma área de 50 por 50 centímetros e 30 centímetros de profundidade. 1000 sementes viáveis de braquiária nesse volume de solo. Né? É uma loucura. Tá? É um negócio incrível, especialmente nessas áreas abandonadas há muito tempo. Então, uma passagem só de trator não funciona. Isso tem que ser repetido 4 vezes. É isso mesmo. É uma quantidade imensa de intervenção. A gente está aqui degradando a estrutura do solo, está emitindo gás carbônico, né? Mas isso é uma intervenção no momento, que vai trazer benefícios que vão compensar isso no futuro. Bom, uma vez o solo preparado, como esse que a gente está vendo aqui, após ter passado por todas essas etapas, a gente vem com a etapa do plantio. Né? Então, a gente vem com esse volume de sementes. Né? Por todas as questões que eu falei, a gente tem um volume bastante grande de sementes para ser semeado. Isso aí é a quantidade de sementes para semear em torno de 30 hectares. Dá para fazer isso na mão? Absolutamente inviável. A gente fazia isso para os experimentos, para parcelas pequenas, mas para áreas grandes, que a gente faz? É a conhecida muvuca. Vocês já viram isso para a questão de semeadura de floresta, é exatamente a mesma coisa. Mistura terra, né, em termos de volume, é 1 metro cúbico de terra do próprio local com 1 metro cúbico de sementes. Tá? Essa mistura de sementes a gente vai ver mais para frente como fazer. Então, isso é misturado, né? Você prepara esses montículos de semente e terra, tá? E isso é colocado em implemento agrícola. Né? O implemento utilizado aqui, nesse momento, é uma calcareadeira. E com essa calcareadeira a gente espalha essa mistura em cima do solo arado. Né? 3 meses depois dessa semeadura, o que a gente vê na área é exatamente isso aqui. Né? As gramíneas nativas germinando, né? Cobrindo completamente o solo, arbustos e árvores germinando ao mesmo tempo ali. Né? A pessoa olha isso, nossa, que bagunça, né? Que mistura essa. Vai nascer tudo apinhado ali, vão ficar todo mundo competindo, mas, gente, olha para a natureza, como que funciona a regeneração natural. Você olha embaixo de uma árvore, né, no momento da dispersão das sementes, né, você tem uma quantidade de plântulas ali que nascem todas juntas ao mesmo tempo, muito grande. E isso vai tendo vai passando por um filtro. Essas plantas vão morrendo, e algumas poucas vão sobreviver, né? Especialmente aí eu estou falando com as plantas lenhosas, né? Os arbustos e as árvores. Então a gente planta numa densidade muito maior do que aquela que a gente de fato vai querer ver no futuro, com plantas adultas. Então isso tudo é considerado no momento de se estabelecer a receita. E a gente fez isso em extensas áreas, como eu disse, nesse caso aqui, 30 hectares contínuos desse tipo de atividade. Tá? Isso é extremamente prático. Né? A gente consegue hoje plantar até 10 hectares num dia. Tá? É muito rápido fazer esse tipo de plantio. Mais lento do que de floresta. Em floresta se consegue fazer 30 hectares por dia. Né? Isso por quê? Por conta do tipo de semente. Né? As sementes de gramíneas, elas criam ali uma dificuldade para utilizar a calcareadeira. Aquilo ali dá uma embuchada na calcareadeira e torna o processo mais lento, mais difícil.
né? Mas ainda assim funciona muito bem. As sementes são espalhadas de forma bastante homogênea no solo, trazendo resultados como esse. Então a gente vê aí, se a gente for olhar ali com cuidado naquela área, a gente vai ter plântulas de diversas espécies de árvore que a gente plantou ali e diversas espécies de arbustos e gramíneas, né? Todas estabelecidas ali ao mesmo tempo. Em 6 meses, o que a gente vê é isso, né? Muita gente vai ver, pô, mas você gastou todo esse tempo, recurso, toda essa intervenção para fazer uma macega feia dessa. Só que essa macega feia é o processo inicial da restauração do cerrado. A gente tem uma cobertura agora, antes, predominantemente gramíneas africanas e agora predominantemente plantas nativas, especialmente arbustos e gramíneas. E ali no meio, as árvores se estabelecendo e crescendo, né? E isso perdura, né? Esse estágio aqui perdura por bastante tempo. Por quê? Porque as árvores e os arbustos maiores, no cerrado, o que eles crescem primeiro, né? Vocês viram na aula da professora Isabel, é o sistema radicular. Então, vocês não vão ter crescimento em altura, né? Muita gente pensa, pô, mas essa planta não deu certo, não está crescendo, né? Tá 3 anos aí e não desponta do capim, né? 3 anos depois, a cara da área da mesma forma. Se vocês olharem com cuidado nessa imagem, vocês vão ver umas mudas de árvore ali, que estão em torno de 50 centímetros, não passam disso. 3 anos depois, essas plantas estão crescendo o sistema radicular. A partir daí, a partir dessa idade, essa área começa a produzir árvores, né? As árvores começam a despontar e aparecer. Então, o que a gente tem 5 anos depois nessas áreas é uma situação como essa. Árvores na paisagem, né? Em meio a gramíneas e arbustos nativos. Obviamente aqui uma diversidade muito menor do que aquilo que a gente viu naquela imagem que eu botei da vegetação original, né? A gente tem aí em torno de 30 espécies nativas, né? Muito inferior do que a gente encontraria numa área de vegetação nativa, que seria em torno de até mais de 100 espécies nativas, 150 espécies nativas numa área como essa. Mas, ao mesmo tempo, a gente está trazendo de volta a estrutura da vegetação, muito semelhante ao que era anteriormente, né? E mais importante do que isso, a gente está trazendo o hábitat para a fauna, a gente está trazendo as condições para as plantas nativas eventualmente se estabelecerem ali, né? E a gente está trazendo de volta serviços ambientais importantes, como a infiltração de água, né? E o sequestro de carbono no solo, que é o estoque de carbono mais seguro que a gente tem. Vamos plantar florestas para segurar o carbono. Ótimo, mas vem um fogo, né? E aquilo ali vai tudo embora. Aqui pode vir fogo. O carbono está estocado no solo. Outra questão, a questão da fauna interagindo com esse processo todo. A fauna nativa, especialmente dentro de uma unidade de conservação, né, vai chover nessa área a hora que vê essa quantidade de sementes, né? Vai predar tanto sementes como plântulas, né, formigas e vertebrados, invertebrados, todo tipo de fauna vai aparecer nessa área. Vai ser um banquete, né? E esse banquete tem que ser considerado também na forma de estabelecimento dessa técnica, na forma de se aplicar a semeadura direta nas contas de quanto colocar de sementes. Tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, né, foi feito em parceria, como eu disse, com a UNB, com a Embrapa e junto com pesquisa, né? Tudo isso aqui é pesquisado, avaliado, experimentado, né? Não é a prática pura, mas a prática ligada com a pesquisa, sempre na visão do manejo adaptativo. Pegamos a informação que temos, aplicamos na prática, monitoramos, vemos o resultado, a partir do resultado, melhoramos a técnica e continuamos o ciclo daí para frente, né? Esses trabalhos estão, em grande parte, já publicados. A gente tem uma série de artigos, mestrados, doutorados, tem esse guia de restauração que a gente já publicou. Na verdade, o que eu estou trazendo aqui ainda traz inovações em cima desse guia. A gente já sabe mais, esse guia aí já está, digamos, obsoleto. A gente vai produzir em breve uma nova versão desse guia com as atualizações. E com toda essa pesquisa, a gente aprendeu bastante, melhorou muito a técnica. Por exemplo, no início, a gente não usava fogo, né? A gente só roçava o capim e fazia o preparo do solo. E aí o que a gente tinha, né, ali pouco tempo depois, um mês após o plantio, era um retorno muito grande das gramíneas exóticas invasoras. Se vocês verem ali, a gente tem as nativas regenerando, mas também tem muita gramínea invasora regenerando nessa área ao mesmo tempo.
né? O que indica isso, né? Eu já olho para essa área e já digo, aí não deu certo, não vai funcionar, e basicamente não tem muito o que fazer nessa situação. Nas áreas que a gente utilizou o fogo, a situação é completamente diferente. Muito pouco gramínea invasora restabelecendo naquela área, né? As nativas que a gente semeou, estabelecidas, e pouquíssima gramínea invasora, que pode ser, inclusive, facilmente capinada e retirada ali daquele local. Tá? Outra coisa que a gente aprendeu foi a importância dessas duas espécies aqui nesse processo todo. São espécies ruderais, são espécies de ampla distribuição, né? São espécies bastante comuns que se encontram em beira de estrada, tem na região do Cerrado inteiro, né? E são espécies-chave nesse processo todo. A Leptoploa aurea tem alelopatia, né, com gramínea, né? As gramíneas, na verdade, exóticas, né, sofrem com os compostos liberados pelas folhas dessa planta e não produzem raiz. Então, embaixo de um arbusto de Leptoploa aurea, né, ou conhecido lá como amargoso, você não tem regeneração de gramíneas nativas. Então, é uma forma, digamos, de controle biológico da braquiária. É claro que essa planta não é um milagre, né? Ela dura no sistema apenas em torno de 3 anos, no 4º ano ela começa a desaparecer do sistema, é um arbusto de ciclo de vida curto, né? Então, se você não tem outras plantas ali para ir ocupando o solo, a braquiária vai voltar também, né? A mesma coisa com o andropógon, ele não tem alelopatia, mas ele é capaz de cobrir o solo completamente, né, e rapidamente, é uma gramínea anual, né, então ele produz muitas sementes viáveis, cobre muito bem o solo. Só que ele também, à medida que outras plantas vão crescendo e sombreando ele desaparece do sistema. No 2º ano ele vai diminuindo e por aí pela frente, né. A gente sabe que consegue estabelecer em torno de 4,5 indivíduos por metro quadrado de plantas lenhosas, né? Nossa, isso é muito. É aquela história que eu falei, é o J invertido. Muitas sementes, menos plântulas e muito menos indivíduos adultos. A gente tem que considerar isso. A gente está aqui simulando o processo natural de regeneração. A gente sabe que as plantas lenhosas têm elevada sobrevivência, uma vez que elas se estabelecem, mas têm taxa de germinação super baixa, então tem que plantar mais sementes, né? Outra coisa que a gente aprendeu é isso, tem uma sucessão ecológica nas gramíneas. Então aquele Andropogon fastigiatus que eu mostrei a foto para vocês, se estabelece muito bem no início e nos anos subsequentes reduz a cobertura e vai dando lugar para outras gramíneas. Então se você não tiver essas outras gramíneas, que são gramíneas de longa vida e que cobrem o solo, que crescem mais lentamente, né, o espaço vai ficar aberto para a braquiária retornar para essa área. A gente sabe, então, que uma vez estabelecidas as plantas têm alta sobrevivência, né, e sabe que as plantas lenhosas, em especial, têm uma baixa taxa de crescimento em altura, né, como eu disse, primeiro crescendo as raízes. Outro experimento que a gente fez e demonstrou isso claramente, bom, tem muita gente com preconceito com relação à semeadura direta. Pô, mas se eu botar uma semente ali, isso vai demorar muito, aquela planta não vai vingar, né? A gente fez um experimento colocando uma muda de 1 ano do lado de uma semente, todos plantados exatamente da mesma forma, exatamente no mesmo momento. O que acontece? Obviamente a semente vai ter altura menor durante um período, mas rapidamente o que acontece? Essa semente, né, a planta estabelecida por semente, ganha, né, em taxa de crescimento relativo e alcança a muda, né? Em 12 meses, muitas das espécies já estão com a mesma altura da muda, né? E essa diferença vai diminuindo, inclusive, ao longo do tempo. Então a gente vê aí, ó, uma amburana plantada por muda e uma amburana plantada por semente. Um gonçalo por muda e um gonçalo por semente. E pecaraíba por muda, por semente, né? Muda e semente aí da copaíba. Então, compensa fazer muda dessas espécies? Não. É gasto de recurso à toa. Essas recomendações de como fazer a intervenção no solo, isso foi pesquisado. A gente sabe que se não fizer da forma como eu contei para vocês, 3 gradagens pesadas mais 4 nivelamentos, vai dar errado, né? A braquiária vai voltar naquelas áreas. E tudo isso que eu estou contando para vocês também não é a panaceia, não funciona em qualquer situação, não funciona de qualquer forma, tá?
especialmente sem a utilização de herbicida. E o que a gente sabe é que, dependendo do tipo de solo, o sucesso dessa técnica é maior ou menor. Então, em solos mais rasos, rochosos, mais secos, ou seja, aqueles que têm menor potencial para crescimento das gramíneas invasoras, né, a gente consegue um sucesso muito maior. Agora, aqueles solos mais profundos, ou solos mal drenados, que aí não são adequados para o mix de espécies que a gente está trabalhando, o que a gente tem é um retorno profusivo da gramínea exótica invasora. Tá? Essa técnica não ficou só no Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros. Essa técnica está sendo utilizada por empresas de restauração já no Distrito Federal para atividades de compensação florestal. Por exemplo, aqui um trabalho na Floresta Nacional de Brasília, onde a gente tem uma área de 50 hectares que foi restaurada por essa técnica. Aqui sim foi utilizado herbicida, né? Esse trabalho foi feito utilizando diferentes formas de fazer o que eu falei para você, né? Para vocês. As gramíneas foram incluídas nesse sistema depois desse momento que foi tirada essa imagem. Então ali ainda não tinha gramíneas nativas e eles estavam utilizando herbicida que mata gramíneas de forma geral, um herbicida seletivo, por isso não teve o plantio das gramíneas nativas até esse momento. Então, a partir dali que eles conseguiram eliminar as exóticas, eles trazem as gramíneas nativas, né? E no meio disso também os arbustos, as árvores se estabelecendo. Então aqui para a gente ter uma visão geral do processo, né? Bom, primeira fase, vocês já sabem, é a fase do diagnóstico, né? Saber qual os fatores de degradação que estão afetando aquela área e o que a gente precisa fazer para evitar isso, né? E saber as condições ambientais ali para a gente entender quais espécies a gente vai utilizar e se a gente vai poder utilizar essa técnica ou não. Como eu disse, teve potencial de regeneração natural, se ainda tem raiz no solo, essa técnica não é a mais adequada. Mas se é uma área completamente degradada de pastagem, essa técnica cabe perfeitamente, né? Então, a gente tem que conhecer um pouco da flora local, né? Utilizar as espécies do local também, né? As espécies que a gente está utilizando são, em grande parte, espécies de ampla distribuição, ocorrem no Cerrado todo, então isso também caberia, provavelmente, aí para o estado de São Paulo, né? Mas é sempre bom ter essa relação e utilizar espécies que são aí da região, tá? Então, aí uma vez sabendo as espécies que você vai utilizar, conseguir coletar ou adquirir essas sementes, né? Hoje já tem um mercado para isso, né? Ainda incipiente, né? Mas junto com todo esse processo foi fomentado a geração, né, de um mercado. Então hoje a Rede de Sementes do Cerrado produz sementes e comercializa para o Brasil inteiro, inclusive. Isso surgiu lá com nossos trabalhos na Chapada dos Veadeiros. Então, assim, dizer que, não posso fazer semeadura direta porque não tem sementes disponíveis no mercado, bom, comece a fazer, que eu te digo que a disponibilidade de sementes vai aparecer, né? Tem gente por aí interessada em produzir sementes e só o que está precisando é da demanda, né? Então, se a gente, né, enquanto órgão público, começar a demandar por isso, vai surgir, né? Da mesma forma que começaram inicialmente os viveiros com plantas nativas, né? Foi a demanda do governo por se produzir essas espécies que elas começaram a surgir nos viveiros. Se não fosse isso, elas não existiriam e a gente estaria até hoje esperando, né, ter mudas no viveiro para ter a condição ideal para a gente fazer restauração. Ponto-chave nesse processo todo é o controle das gramíneas invasoras, né? Para isso, a gente pode usar roçagem, pode usar o fogo, pode usar gado, né? A gente tem alguma experiência com isso também, mistura desse processo todo, e pode usar herbicida, né? E o que a gente tem visto hoje de maior sucesso é com a utilização de herbicida, né? Então, se não controlar eficazmente as invasoras, esse trabalho não vai ter sucesso. E o controle tem que ser prévio, né? Porque depois que está tudo estabelecido, é tudo muito mais complicado, muito mais difícil, tá? Então, controle das gramíneas, né? O revolvimento do solo é uma opção, dá para misturar isso com essas opções também, né? Aí a gente vê revolvimento do solo com uso de herbicida, é uma opção. Outra opção que a gente já testou, né, é fazer o dessecamento da gramínea com herbicida e fazer o plantio com plantadeira de plantio direto, essa mesma que é utilizada aí na agricultura. Claro que com adaptações para se utilizar as sementes de espécies nativas.
A gente não teve sucesso nesse processo, por quê? Porque a gente não fez a adaptação correta na plantadeira, ela não conseguiu plantar direito as sementes de gramíneas nativas, né? E a área que a gente testou isso era uma área de agricultura que estava muito adubada, muito calcareada. O que significa isso? Que as gramíneas invasoras têm um potencial de retorno muito maior. Tá? Essa semeadura pode ser feita manualmente, se é uma área pequena, né? E pode ser facilmente feita de forma mecanizada. Isso é uma grande vantagem da semeadura direta, né? Se deu errado, e se você tem gramíneas depois misturadas na área de restauração, dependendo da densidade, isso pode ser viável controlar ou não. Isso tem que ser avaliado. E aí, ponto super importante, é o monitoramento da restauração. Assim como a SMA 32, que vocês têm aí em São Paulo, a normativa sobre a restauração, né, que traz indicadores do sucesso da restauração, aqui no Distrito Federal nós temos a mesma coisa, que foi um pouco mais detalhada para as vegetações de savana e campo, né? Então a gente tem aí valores de cobertura mínima de gramíneas nativas, tá? Que vocês não têm aí em São Paulo e tem aqui no Distrito Federal. A gente tem aí a forma de fazer esse monitoramento estratificado no campo, o número de parcelas a ser estabelecida, o tipo de parcela, né, uma parcela para medir a densidade dos regenerantes, uma linha com uma vareta que você vai vendo o toque das plantas nessa vareta para ver a cobertura das plantas. E aqui eu trago, por fim, algumas situações em que se avaliou o sucesso da restauração. Essa área aqui, por exemplo, não passa nesse critério, né? Isso aí foi plantado uma única espécie, aroeira, com fins comerciais também. O controle da braquiária não foi bem feito e ela permanece aí no sistema, né? Então não tem regeneração natural, não tem diversidade, não tem, tem cobertura nativa de plantas nativas, mas isso não é suficiente para atingir todas as metas, né? Da mesma forma, essa área tem árvores nativas, mas as gramíneas invasoras permanecem no sistema. Da mesma forma aqui, né? E da mesma forma esse sistema aqui, que tem árvores nativas plantadas na entrelinha de eucalipto, né? Dessa forma também, talvez em área de floresta, próximo de uma área de floresta, onde você vai atrair a regeneração natural, isso funciona muito bem, mas no meio do cerrado, isso não funciona, né? Obviamente essa área aqui também não teve sucesso nenhum, né? O plantio de muda sem lidar com o fator de degradação aqui, que é a perda de solo, né? E aqui uma situação final em que a pastagem original, obviamente, não passa. O trabalho de restauração que não deu certo, que voltou muita gramínea invasora aqui no meio, também não passa. E a área onde funcionou, né, aqui nesse caso a área com solo menos fértil, né, mais distante da área de agricultura, não recebia nutrientes dessa área, né, essa área funcionou muito melhor a semeadura direta. Bom, já pedindo desculpas aí que eu passei do meu tempo, tá? Deixo aqui meu contato, né? E esse link aqui para te buscar mais informações, tá? Mas aí também só pedir informações aí pelo e-mail, que eu estou sempre disponível para ajudar quem quiser trabalhar com semeadura direta. E estou aberto aqui para perguntas.